Olá, seja bem-vindo ao Saber Ciência. O meu nome é Vitória e a gente vai trabalhar estrutura da matéria e a sua composição. Você sabe o que é um átomo? Um átomo, ele é a unidade básica de toda a matéria, sendo formado por prótons, partículas positivas, nêutrons, partículas neutras e elétrons, que possuem carga negativa. Átomos podem se agrupar para formar uma molécula. Uma molécula é a representação de uma substância composta por dois ou mais átomos. Como podemos ver o exemplo da água, conhecida também como H2O, pois ela possui em sua molécula dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Que tal darmos uma olhada na evolução histórica dos modelos atômicos? Os átomos foram estudados e atualizamos nossos conhecimentos ao longo dos anos. O primeiro modelo atômico proposto ficou famoso como bola de bilhar, devido à sua característica de ser uma esfera maciça. Ele foi proposto por John Dalton. Este modelo se fundamenta na ideia de que dividimos a matéria até que chegará um momento que se tornará indivisível. O modelo de Dalton é a parte indivisível da matéria. Ele também propõe que os átomos de um elemento são iguais e de outros elementos são diferentes. O segundo modelo foi proposto por Thomson e ficou conhecido como pudim de passas. Esse modelo já refutou aquela ideia de Dalton de que o átomo é indivisível, porque aqui nós já encontramos os elétrons. Thomson via o átomo como uma esfera de carga positiva que possuía elétrons distribuídos. E a quantidade de carga positiva era igual à carga negativa, logo a carga total era neutra. Ele descobriu o elétron em um experimento com tubo de raios catódicos. Como por aqui a gente não vê muito um pudim de passas, eu sugiro que vocês imaginem um cookie e as gotas de chocolate como a carga negativa do átomo. O próximo modelo é o de Rutherford, e essa imagem é a mais comum quando falamos de átomos. Rutherford indicou a existência da eletrosfera, onde os elétrons orbitam como num sistema planetário. Aqui temos um núcleo denso e pequeno, onde se concentra quase toda a massa do átomo, além dos elétrons que se movimentam ao redor. Após isso, Niels Bohr publicou seu modelo em 1913. Esse modelo não refuta o modelo de Rutherford, apenas o complementa. O sistema planetário continua muito similar e podemos utilizar a imagem anterior. A novidade aqui é que ele apresenta 7 camadas de energia, e ainda que quando um elétron recebe energia, ele salta para uma camada mais afastada em relação ao núcleo, chamado de estado ativo, e emite radiação quando retorna ao seu estado fundamental, chamado estado estável. Essas camadas fazem parte da eletrosfera. Bohr deu nome às camadas de acordo com as letras do alfabeto, K, L, M, N, O, P, Q. E aqui temos uma representação a grosso modo do movimento que citamos do elétron. Foi observado que a quantidade de prótons diferenciava o átomo, definindo a sua identidade. Um conjunto de átomos que possui a mesma quantidade de prótons é chamado de elemento químico, e esses elementos estão organizados na famosíssima tabela periódica. Podemos encontrá-los numa ordem crescente de quantidade de prótons.
O número de prótons é igual ao número atômico e ele é representado pela letra Z. O átomo também possui o que chamamos de massa atômica. Essa massa atômica é o resultado da soma dos prótons e dos nêutrons e é representada pela letra A. Na tabela periódica, nós encontramos os elementos da forma que está sendo mostrada. Em cima nós temos o número atômico, em seguida o símbolo do elemento e logo abaixo a massa atômica do átomo. Já os elétrons, eles são iguais ao número de prótons. Porém, isso apenas quando o átomo estiver em equilíbrio, ou seja, caso ele não tenha perdido ou ganhado nenhum elétron. Agora que você já é um expert em átomos, vamos para um experimento. Mas antes, lembre-se, não reproduza isso em casa e, se for reproduzir, peça ajuda de um adulto. Olá! Aqui é a Vitória de novo e eu vou estar passando para vocês a segunda parte daquela nossa aulinha sobre átomos. Só que dessa vez a gente vai ter uma aula prática, tá bom? Eu vou estar demonstrando para vocês algumas características do fogo e logo em seguida eu vou explicar, então pode ficar tranquilo. Agora eu tenho aqui uma forminha com álcool e cloreto de sódio. Se alguém aí souber me falar o que é esse famoso cloreto de sódio, eu peço para que coloque no chat, porque por mais que seja uma gravação, durante a apresentação do vídeo a gente vai estar vendo, tá bom? Faça isso enquanto eu vou colocar fogo aqui. Aqui a gente já tem o fogo, mas eu vou apagar a luz e mostrar mais de perto para vocês. Então, esse daqui é o cloreto de sódio queimando. Vocês podem perceber uma característica muito óbvia nesse fogo, né? Ele possui essa cor bem alaranjada, certo? Ou seja, o cloreto de sódio, ele queima na cor laranja. É isso que eu queria demonstrar primeiramente para vocês, tá? Falando do cloreto de sódio, será que colocaram aí no chat o que é essa substância? Então, é apenas sal de cozinha, tá bom? É o sal que você tem na sua casa. Agora que eu já respondi essa questão, vamos voltar para a luz. Voltamos para cá de novo e agora a gente vai utilizar essa segunda forminha. Essa daqui também possui álcool, mas ela possui uma coisa diferente. Essa forminha, o que tem dentro dela é sulfato de cobre. Esse é um pouquinho mais difícil, mas se alguém já tiver ouvido falar, pode contar pra gente enquanto a gente começa, tá bom? Eu vou colocar fogo de novo. Aqui o fogo tá começando e novamente eu vou mostrar mais de perto pra vocês. Esse daqui, ele já é o sulfato de cobre queimando. Acho que vocês já conseguem ver, né, essa coloração típica do sulfato de cobre queimando. Esse fogo esverdeado já é meio diferente do último que a gente viu, né, que era alaranjado. O sulfato de cobre, galera, ele pode ser utilizado para curar feridas de gado por um agricultor, mas a aplicação prática mais comum dele é como fungicida, herbicida e pesticida para as plantas, tá bom? Chegamos no final. E talvez alguns de vocês estejam se perguntando o que isso tem a ver com átomos e estrutura da matéria. Eu vou relacionar. Vamos lá. A cor de uma chama vai depender da luz que um átomo emite, certo? Certo. Mas o que é essa luz? A luz, ela é formada por fótons. E esses fótons são partículas que se comportam como ondas. E essas ondas podem ter diferentes tamanhos. O tamanho dessas ondas também vai depender da quantidade de energia que elas carregam. As ondas menores carregam mais energia, as maiores menos. Além disso,
Esse tamanho também vai determinar a cor que essa luz vai ter. Por exemplo, essas ondas menores vão ter cores mais azuladas e as ondas maiores vão ter essas cores mais avermelhadas, tá certo? Como a gente pode observar na imagem. Agora, por que o átomo emite luz? Isso acontece porque quando um elétron recebe energia, por exemplo, em forma de calor, ele migra da sua camada original para uma camada mais externa. Por exemplo, supondo que esse aqui seja o meu núcleo, eu tenho aqui um elétron orbitando essa órbita. Quando ele recebe energia, ele pula para uma camada mais externa, mas uma hora ele tem que retornar. E quando ele retorna para essa camada original, ele libera essa energia que ele recebeu em forma de fótons. E esses fótons, por sua vez, podem ter diferentes cores. E foi isso que eu acabei de demonstrar para vocês. Quer saber uma aplicação prática para essa teoria? Se você pensou em fogos de artifício, é isso mesmo. Os fogos de artifício e todas as cores que a gente conhece que eles têm, eles são feitos com os materiais que eu trouxe hoje e mais uns muitos outros sais e metais que também são utilizados em suas fabricações. Mas eu trouxe o que eu consegui encontrar aqui na minha cidade para vocês. E é isso. Eu fico por aqui e espero que vocês tenham gostado e entendido. Até mais!